Existe um ponto do caminho em que não dá mais para colocar a responsabilidade fora, nem na mãe, nem na história, nem no que faltou. Esse é o estudo do livro Poder Feminino, onde a gente segue avançando para os movimentos mais maduros do feminino, aqueles que exigem presença, consciência e verdade. Nos capítulos 11 e 12, a gente vai falar sobre responsabilidade e luto, porque assumir a própria vida quase sempre passa por fazer o luto do que não foi, do que não veio e do que não vai mais acontecer. Vamos olhar para o que muda quando a mulher deixa de esperar reparação e começa a se responsabilizar por si, e para o espaço que se abre quando ela permite sentir o luto sem se endurecer. Então, fica comigo. Muito bom dia! Como vão? Como estamos nesta manhã de quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026? Vocês estão achando que 2026 começou? Chegou chegando, né, gente? Chegou chegando. Vamos lá, já estamos em fevereiro. E continuando, então, nosso estudo do livro Poder Feminino. Estamos no capítulo 11 e 12. Hoje a gente vai estudar de novo mais dois capítulos, tá? São dois capítulos mais curtinhos, mas eu tô de novo apaixonada por esse livro. E na sexta-feira a gente finaliza com os capítulos 13 e 14. Vamos terminar então o nosso estudo, já está acabando. E aí eu já queria perguntar para vocês o seguinte: qual é o próximo livro que a gente vai estudar? Eu coloquei enquete lá no Instagram, aí no Instagram, né? Aqui no Instagram. E aí alguém sugeriu esse livro aqui, Não Começou com Você. Um livro maravilhoso que fala sobre trauma transgeracional, que também ela cita muito aqui nesse livro, né, sobre os traumas transgeracionais e o problema de não terem sido vistos e não terem sido curados, porque que isso acaba afetando a gente, né, como, por exemplo, a cultura do patriarcado, que ela fala, enfim, tudo isso. Então, realmente, eu acho um livro maravilhoso para a gente estudar. Depois você comenta aqui, por favor, se você acredita que é esse o próximo livro que a gente poderia estudar, ok? Se você está aí no YouTube, deixe seu comentário, sua opinião, qual é o livro que a gente deve estudar. Aproveita e se inscreve no canal para você poder saber quando virão ao ar, né, os próximos estudos. Quem sabe em breve a gente faz uma live no YouTube, né, para a gente poder fazer por lá também e estar com vocês ao vivo, estudando, fazendo o estudo desses livros. Então, por enquanto, talvez seja esse livro aqui, ó. Não começou com você. Se você tiver uma outra opção, uma outra opinião, por favor, me manda, porque realmente a gente está agora nesse período de escolher qual vai ser o livro do próximo estudo, ok? Então, hoje nós vamos continuar sobre o poder feminino, falando então sobre os capítulos 11 e 12. E no capítulo 11, ela fala sobre responsabilidade. Ai, responsabilidade dói. Seguinte, uma das coisas que a gente mais fala depois de adulta mesmo, a gente fala muito sobre culpa. Então, quando a gente começa, às vezes, num processo desse de autoconhecimento e tal, olhar para tudo isso, a gente fala muito sobre culpa. Ah, eu descobri que a culpa é minha. Ah, isso acontece, mas é porque foi culpa minha e tal. E quando a gente olha até para a visão sistêmica, né, e aqui no livro também ela fala sobre isso, a gente vê que não é culpa, é responsabilidade. Quem sente culpa? A criança sente culpa. Ela sente culpa por tudo aquilo que ela está vivendo naquele ambiente. Quando a gente sente culpa, pensa uma coisa, a culpa é tipo assim, ah, foi culpa minha. E aí é isso, entendeu? A culpa é minha. Outra coisa é quando você fala assim, isso que aconteceu é responsabilidade minha. Quando você fala responsabilidade minha, veja se você sim, sente como eu, tá? Porque eu sinto assim, imediatamente você já se coloca num lugar de querer resolver isso ou reparar algo, entende? Isso é responsabilidade minha, então eu faço algo para resolver. Quando eu falo que a culpa é minha, a culpa é minha, igual uma criança.
A criança se sente responsável pelas dores dos pais, por aquilo que eles estão vivendo, e nessa culpa ela não consegue fazer nada. Por isso é tão traumatizante. Deixa eu dar uma recapitulada aqui com você. O que que é trauma? Trauma é quando a gente passa por uma situação que a gente não consegue fazer nada com aquilo. Por isso que a grande maioria das coisas que a gente vive quando é criança é tão traumatizante. Porque quando a gente é criança, a gente não consegue resolver as coisas, entende? A gente vive algo que a gente não tem muito o que fazer. E aí isso é traumatizante. Você não tem como levantar e resolver. Você não tem como ir lá, trabalhar e fazer o dinheiro. Você não tem como impedir que os adultos tenham as questões deles. Você não tem como resolver os problemas de relacionamento dos seus pais. Então, tudo isso é muito traumatizante. Porque trauma vem de uma situação em que você não pode reagir a. Você não tem o que fazer com aquilo. Então, quando criança, a gente vive muitas situações em que são traumáticas, porque eu não consigo resolver, e eu sinto culpa por tudo aquilo que está acontecendo. E dependendo de como eu fui criada, enfim, do que falaram para mim, ainda sinto vergonha daquilo que eu sinto. Aí eu cresço sentindo culpa e vergonha. Aí você está aí fazendo pensamento positivo, afirmação para elevar a frequência e atrair a manifestação de realidade que você deseja. Vai dar bom. Vai lá. Mantém firme. Se você está cheio de culpa e vergonha dentro de você, a gente está falando de vibrações super baixas. Aí você quer atrair no pensamento positivo uma manifestação de realização, de felicidade, de alegria, que é o outro lado do termômetro, vamos dizer assim, da escala de vibração. Não vai rolar, gente. 95% seu é subconsciente. Se no seu subconsciente está cheio de vergonha e de culpa lá, é isso aí que você vai vibrar. Por mais que você pense positivo, por mais que você queira mudar os seus pensamentos, enquanto você não olhar para o que tem dentro de você e mudar essas informações, você vai continuar numa vibração mais baixa. E aqui a gente está falando de física quântica, tá? É por isso que no Reaprendendo a Ser Leve eu gosto tanto de trazer para vocês várias visões. A gente traz visão de física quântica, a gente traz visão de neurociência, a gente traz visão sistêmica, tudo isso para que a gente entenda com mais é, materiais, com mais é, consistência, vamos dizer assim, aquilo que a gente está vivendo hoje, tá? E seja mais capaz de transformar tudo isso, ok? Então, continuando aqui com a responsabilidade, né? Ela fala no começo desse capítulo o seguinte, que ela começou a perceber que os pais, o quanto os pais dela recusavam a responsabilidade sobre o que tinha acontecido com ela. Porque ela começou então a escancarar tudo o que tinha sido difícil para ela, e o quanto tinha sido doloroso, e o quanto eles eram responsáveis pelo que tinha acontecido. Afinal de contas, ela era uma criança e eles eram os adultos. Então, quem deveria se responsabilizar por aquilo seriam eles, tá? E ela fala que nesse processo eles se recusavam a ver isso, porque no olhar deles eles tinham sido pais muito melhores do que os pais deles. Então, afinal de contas, ela até cita isso, ela fala assim, afinal de contas, o meu pai não me batia até cansar como o pai dele fazia com ele. Ela falou, ele batia no meu irmão, mas não até cansar. Então não era tanto. Aí ela fala, minha mãe achava que ela tinha sido ótima porque ela não caía de bêbada no sofá durante dias e eu tive que cuidar do meu irmão, por exemplo. Então a mãe dela já se achava ótima mãe. Afinal de contas, eu não fui igual minha mãe, que ficava bêbada, caída no sofá e deixava você para cuidar dos seus irmãos, que era o que acontecia com a mãe dela. A mãe dela cuidava dos 5 irmãos, a gente falou isso na live passada. Então esses pais olhavam e falavam assim, mas olha como eu fui um ótimo pai, uma ótima mãe. Se você tem suas questões aí, problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso. Aí ela citando aqui, quando ela pedia essa responsabilização deles e falava, ó, olha o que que vocês fizeram comigo, olha o que que aconteceu, olha tudo isso que aconteceu, eles sentiam isso como um ataque, como se ela estivesse atacando eles. Aí entra aquela coisa da cultura patriarcal que faz com que a gente reprima isso, porque onde já se viu que é absurdo, como você é ingrata, são seus pais, você deve honrá-los e respeitá-los. Aí a gente entra também na questão religiosa, entende?
viram bagunça tudo o que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. Ela só está escancarando aquilo que aconteceu, gente. Vamos olhar para o que aconteceu, realidade. Vamos parar de fingir que tá tudo bem, porque ela fala que na família dela era sempre tá tudo bem, não tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Reprime o que sente, reprime e segue, reprime e segue. A hora que ela falou assim, não tá tudo bem nada, pegou o tapete, levantou o tapete, jogou sujeira tudo pro ar, virou aquele poeirão. A galera entrou em choque, falou: "Quê? Você tá louca?" E ela fala que ela começou a ver então a família dela desmoronar. A minha família começou a desmoronar. Ela falou, parece que foi se desfazendo, assim, como se fosse areia. Que tudo que ela conhecia e que ela acreditava e que ela tinha como referência foi se desfazendo. E aí é que ela entra na responsabilidade. Porque ela fala o seguinte, que quanto mais ela se responsabilizava por ela e que ela assumia isso e assumia essa responsabilidade de olhar para as dores dela, de curar as próprias dores e de trabalhar isso, mais um poder interno, né? Ela fala de empoderamento, mais empoderada eu me sentia. Ela fala que ela sentia isso nas vísceras dela, assim. Ela fala, parece que ia mudando uma organização dentro do meu corpo, isso ia mudando dentro de mim. Ou seja, ela ia se transformando em uma outra pessoa. É como se, né, a gente vai tirando as massas, vai tirando as carcaças, vai tirando tudo isso. E aí vem um poder que emerge dentro de nós por finalmente assumir a responsabilidade por tudo isso e conseguir olhar para isso com verdade, sabe? Com sinceridade, olho no olho. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa assumir a responsabilidade pela nossa vida. É a minha vida e eu sou responsável por ela. E aqui dá para a gente unir os dois capítulos, porque o capítulo 12 fala sobre luto. E o que que é o luto? O luto é a dor da perda, né? Quando a gente vive o luto, quando a gente perde alguém, a gente vive um luto. E a gente pode viver o luto em várias fases da nossa vida. Então, por exemplo, se a gente fecha uma empresa, a gente vive um luto. Se a gente termina um relacionamento, a gente vive um luto. Se a gente, de repente, rompe uma amizade, a gente sente o luto, tá? Tudo isso são situações em que a gente vive o luto. E a gente precisa assumir essa responsabilidade de viver esse luto, olhar para ele sendo muito sincera de novo, sentir este luto. O que a grande maioria das pessoas fazem é não sentir o luto. E o que que isso significa? Vou dar um exemplo de quando a gente perde alguém querido, tá? De repente você vai lá e perdeu o seu pai. Às vezes a gente perde o pai e, por exemplo, se isso não é esperado, né? De repente uma coisa inesperada, assim, muito repentina, é, você perde o pai e em seguida vem questão de documentação e você tem que providenciar enterro, você precisa resolver isso e aí ficou o pai do pai ou a mãe do pai e aí você tem que ver o que que vai acontecer com a tua mãe e tem que resolver conta de banco e documentação, então você herança e casa, e ter irmão e tem coisa. Você acabou de perder o seu pai e você já entra num turbilhão de coisas e que você precisa resolver tudo e você não tem nem tempo de sentir o seu luto. E a vida continua acontecendo, então você vai nesse turbilhão e você não tem o tempo de sentir o luto. Muitas vezes o que que acontece? Aí a pessoa vai lá e resolve então nesse turbilhão todo, não sei o quê, recebi uma herança do meu pai, peguei e abri uma empresa. Abre uma empresa que começa a dar super certo, de repente começa a dar tudo errado, a coisa começa a degringolar lá, não sei o quê, vai lá e o que acontece? Falha a empresa. E aí você vai lá e vive o luto de novo. O que que é esse movimento? É um movimento que eu não me permitir sentir o luto da perda do meu pai. Já peguei, já construí um outro negócio em cima. E aí eu venho e faço um movimento, porque aí eu fico na pulsão de morte, ainda conectada com essa perda. E eu faço um movimento até perder, vai minguando, minguando até perder para viver o luto de novo. E aí
a vida te dando uma oportunidade para você poder sentir esse luto que você não sentiu ainda, entende? Então, quanto mais responsável a gente se sente por aquilo que a gente vive, por aquilo que a gente sente, mais a gente consegue transformar isso. Então, então quando eu tenho a coragem, por isso que eu tenho falado para vocês, que muitas vezes você está pedindo força para Deus, para passar por isso que você está passando, e o que você precisa é coragem. Porque enquanto você não olhar para o que tem dentro de você que está fazendo você repetir esses sentimentos, você não consegue sair desse looping, desse ciclo. Vira uma repetição de ciclo. E aí você fala isso, eu me sinto repetindo sempre o mesmo ciclo. Parece que quando eu estou prestes a não sei o que, eu volto para o lugar onde eu estava. É a vida te dando, então, uma nova oportunidade para você olhar para essa dor. Se você sentiu abandonada quando você era criança, tem trauma lá de abandono, você cresce e aí você entra dentro de um relacionamento e aí dá um tempo, ele vai lá e faz o quê? Te abandona. Aí você, beleza, fala, não, então tá bom, terminei o relacionamento, segue a vida, consegue um outro relacionamento, aí vira e mexe, tá tudo lindo, maravilhoso, de repente faz o quê? Te abandona de novo. Aí você fala, tenho dedo podre, eu não sei escolher homem direito, porque todo mundo que eu escolho me abandona, esses homens não prestam. O que que você está fazendo? Você está revivendo a dor do abandono. Enquanto você não olhar para de onde ela vem, você vai continuar repetindo isso. E aí você pode manifestar isso dentro dos seus relacionamentos amorosos, mas você pode manifestar isso dentro de amizades, dentro do trabalho, por exemplo, até você ter a responsabilidade e a coragem de olhar para dentro de você e encarar esse luto. Que luto, Aline? Essa dor ela fala assim no livro, né? Fala assim, às vezes a gente precisa ter a coragem de sentar com a nossa dor. E dentro dos atendimentos individuais, lógico que cada atendimento individual é único. Cada sessão a gente vai por uma dinâmica diferente de acordo com a pessoa, né? Mas muitas vezes, dentro de uma sessão individual, a gente acaba encontrando a parte que está dolorida, né? A parte que está vivendo as situações difíceis hoje, e eu faço elas visualizarem exatamente isso, como se elas estivessem num campo, e aí pega essa pessoa aí, essa versão sua hoje que está tão dolorida, e senta com ela um pouquinho. E aí eu faço elas terem exatamente essa visualização. Você sentada com você mesma, uma do lado da outra, mas essa versão do seu lado, essa versão que às vezes está se sentindo perdida, que está exausta, que não aguenta mais essa realidade. E aí senta vocês duas como se fossem duas amigas que fossem conversar sobre tudo isso que está doendo. Quando a gente faz esse movimento, é um movimento muito sincero e disponível para ouvir a dor. Então a gente faz esse movimento, o que você sente? O que você sente? E aí essas versões nossas que vêm exaustas, esgotadas e não aguento mais, essa minha rotina, essa responsabilidade, essa coisa toda que eu não dou conta, ela vai falar, eu sinto tristeza, eu sinto uma sensação de impotência, uma sensação de incapacidade. E aí, quando a gente está falando desse tipo de sentimento, e a gente vai aprofundar nisso, e entender de onde vem, nós vamos achar memórias em que você era criança e que você se sentiu incapaz, que você se sentiu sozinha. E aí, quando a gente trabalha essa memória, você pode finalmente, então, viver uma nova realidade. Entende? É isso que ela fala aqui. E ela fala assim, ó. Isso que eu estou falando para vocês de repetição, ela cita aqui no livro da seguinte forma: tudo que nos recusamos a ver ou preferimos ignorar sobre a dor que vivemos quando crianças vai aparecer em nossos relacionamentos adultos e ser o maior fator determinante dos níveis de dor e disfunção presente nesses relacionamentos. E quando eu falo relacionamento, não estou falando só relacionamento amoroso, estou falando de todo e qualquer tipo de relacionamento.
Quando a gente começa a entender melhor, a gente começa a entender que tudo é relacionamento, gente, tudo, até em relação ao dinheiro. Você tem um relacionamento com o dinheiro. Como é o seu relacionamento com o dinheiro hoje? Você já parou para pensar nisso? Fica com essa pergunta. Como é o meu relacionamento com o dinheiro hoje? Pode ser que te venham vários insights, tá? Sem informação sobre a nossa história, os problemas dos nossos relacionamentos parecerão mistérios insolúveis. Nos sentiremos vítimas de padrões repetitivos e iremos olhar para fora, culpar os outros e sempre sentir algum nível de vergonha. Então, voltando na questão do relacionamento, né? Então, eu sempre sou abandonada por homens, eu sempre tenho esse tipo de, de relacionamento mesmo, tá? Disfuncional aí. Então, quando a gente olha para isso, quando eu falo assim, eu tenho dedo podre, eu só atraio homens desse jeito. O que está acontecendo? Ah, homens não prestam. Hoje em dia ninguém quer nada com ninguém. O que você está fazendo? Você está colocando fora. Você está buscando lá fora. Eu tenho dedo podre, ou seja, eu estou buscando os homens errados. Os homens estão disfuncionais, sei lá, não querem relacionamento, nada. Eu não estou olhando para dentro de mim, por que que eu estou atraindo esse tipo de gente, esse tipo de pessoa? Porque não existe só homens assim, existem homens que querem coisas boas, relacionamentos, etc. Tá? Outra coisa que a gente precisa assumir é, quando a gente fala assim, minha mãe tentou o seu melhor, a gente precisa entender o seguinte: tá bom, minha mãe tentou o seu melhor. Só que a gente precisa incluir o restante da frase, tá? Então ela fala assim: minha mãe tentou o seu melhor e eu sofri quando era criança. Então, minha mãe fez o seu melhor, faz com que a gente limite ali e anule, então, o que a gente sentiu. Todas as vezes que a gente quer encarar as dores da nossa infância e do nosso relacionamento com a nossa mãe, a gente sente a vergonha e a culpa ela fala aqui que é por causa da cultura do patriarcado, certo? Então, quando ela fala assim que a gente precisa ter essa coragem de assumir a responsabilidade de que, sim, minha mãe tentou o melhor que ela pôde e eu senti as dores, eu fui prejudicada quando era criança, de novo, faz com que a gente tome a responsabilidade e siga. A gente tem a gente foi criado para não sentir. E isso ela fala que é culpa da cultura do patriarcado, tá? Mas a grande maioria de nós foi criada e educada para não sentir. Ontem eu fiz o workshop lá da Uniabilitadas, né? Que a gente reuniu com as mulheres que têm medo de dirigir. E quando a gente começou a fazer os exercícios, quando eu comecei a falar para elas algumas questões e trazer mais clareza sobre algumas coisas, elas começaram a chorar. Só da nossa conversa, a gente não tinha entrado em contato com trauma nenhum ainda, tá? Mas só pelo fato da conversa já fez elas começarem a emergir várias coisas, vários sentimentos ali. E uma delas comentou, e eu achei isso tão interessante e real, e a gente sabe disso, mas é sempre interessante ouvir de novo. Ela falou assim: a gente não sente mais. Ela falou isso, falou assim, a gente é tão treinada para ser forte o tempo todo que a gente não pode chorar. E ela chorando, sabe? Ela falou assim, que bom que eu estou tendo esse momento e que eu estou podendo chorar aqui. E por coincidência não, que ela foi junto com a irmã dela estava lá junto, ela olhou para a irmã dela chorando, olhou para mim e falou assim: ela não chora, viu? Ela não chora de jeito nenhum. Então, querendo dizer, ela falou, aí a irmã dela falou assim, porque a gente tem que ser forte o tempo todo, né? Então, eu nem sei o que é acionar esse sentimento. Então, olha como é transformador, como é libertador, como ela fala isso aqui também no livro, né? Dessa sensação que dá de limpeza, de frescor e de leveza. Quando a gente se permite olhar para aquilo que dói e se permite chorar e se permite sentir a dor. Se permite ter coragem de entrar nesse luto, de entrar nessa permissão de sentir. E o quanto que isso realmente é libertador.
Porque enquanto a gente finge que isso não existe, e a gente fica colocando isso dentro do baú e fingindo e não quer olhar para isso, mais forte isso vai ficando dentro de nós, até no momento que fica insuportável. E aí você tem um surto e de repente quer ir embora e virar hippie, sei lá, em algum lugar. Aqui eu tô dando um exemplo X, tá, gente? Mas pode ser outro e qualquer exemplo que vocês queiram dar aí, tá? Ela fala também sobre a responsabilidade de nós, como sociedade, fazermos este processo, tá? Ela fala a maior responsabilidade que a gente tem como adultos é olhar para as nossas feridas, para que isso não seja passado para as próximas gerações e para que os filhos não precisem, para que a gente não fique passando esse trauma para frente mais. Esses traumas têm sido passados para a gente em várias e várias gerações e deu já. 2026. Cada um precisa olhar para os seus traumas e parar de passar esses traumas para frente, principalmente para as próximas gerações. E aí ela fala aqui, né? Ela cita Gabor Maté, que é um escritor maravilhoso. Eu não tenho certeza, acho que ele é psicólogo, mas ele é, nossa, uma sumidade nesses temas. E ele fala assim: nada é mais importante para o futuro da nossa cultura do que o modo como as crianças se desenvolvem. Então, se a gente quer melhorar as crianças, a gente precisa olhar para nós. Se a gente quer melhorar a sociedade, a gente precisa olhar para nós. Se a gente quer melhorar os nossos filhos, a gente precisa olhar para nós. Se a gente quer melhorar nosso dinheiro, a gente precisa olhar para nós. Se a gente quer ser mais bem-sucedido, a gente precisa olhar para nós. Se a gente quer melhorar o nosso relacionamento com o marido, namorado, ou se a gente quer conseguir um relacionamento, a gente precisa olhar para nós. Se a gente quer melhorar relacionamento com o pai, com mãe, com filho, com vizinho, com irmãos, com amigos, a gente precisa olhar para nós. Por isso que eu insisto, tudo o que você vive fora está dentro de você. E aí ela fala aqui, né, que isso tudo que a gente está falando aqui, porque ela fala o seguinte: o que lhe aconteceu quando era criança não foi culpa sua. E essa é a compreensão libertadora que lhe permite perder a vergonha e redimir a criança interior. Então, você entender que sim, foi difícil para você, que você sentiu tudo aquilo e tal, e que não foi culpa sua, isso, porque você era só uma criança, isso é libertador. Mas tem que ser uma compreensão sentida, não apenas intelectual. Por isso que a gente fala na constelação seguinte, que o caminho mais longo que existe é entre o aqui e o aqui. Uma coisa é você entender tudo isso que eu estou falando para você. Eu estou falando isso aqui, você está entendendo. Beleza, Aline, entendi. Não foi culpa minha. Você está sentindo isso, você sentiu isso dentro de você, real, realmente tirar essa culpa de dentro de você? Ela fala assim: você deve senti-la, essa compreensão, você deve senti-la no seu corpo. Isso é precisamente o que conecta com o real dentro de você. Seus instintos reais, seus sentimentos reais, suas observações reais. Por isso, de novo, que no Reaprendendo a Ser Leve a gente faz esse trabalho de poder sentir e poder sentir aqui. Porque quando a gente começa a olhar para essas dores todas que a gente está falando aqui, e você consegue transformar elas, de novo, imagina o seguinte: você vai lá e lembra de uma situação. Ah, eu lembrei de uma vez que minha mãe me bateu de cinta porque eu derrubei o copo que estava em cima da mesa, tá? A sua criança sentiu culpa por ter derrubado o copo em cima da mesa, sentiu vergonha por ter errado, porque tua mãe condenou você por ter errado, onde assim viu você derrubar o copo da mesa, e ainda você apanhou muito com aquilo. E aí vem raiva, vem mágoa, vem sensação de injustiça, vem um monte de coisa. Aí eu falo pra você o seguinte: olha, quando você derrubou o copo e sua mãe bateu em você, não foi culpa sua. Você fala, tá bom, entendi. Legal. Não foi culpa minha. Maravilha, entendi, eu entendi perfeitamente isso. Mas todas as vezes que você lembra de você derrubando o copo e depois a sua mãe batendo em você, vem de novo aquelas sensações todas.
Vem uma sensação de raiva, vem a sensação de tristeza, vem a sensação de humilhação, vem tudo isso de novo. Como que você vai sentir realmente dentro de você que você não tem culpa disso? Se todas as vezes que você lembra dessa situação, você sente tudo aquilo de novo. O que que a gente faz no Reaprendendo a Ser Leve? Você é capacitada a mudar esses sentimentos. Eu te entrego a ferramenta que você vai voltar nessa situação, vai usar a ferramenta e você vai falar assim, vai voltar na situação. Você acabou de derrubar o copo. O que que você sente? Você vai falar assim, não sinto nada. A culpa que você sentia, você não sente mais. E a partir desse momento você consegue olhar a sua criança como uma criança e entender que ela não foi responsável por isso. Não foi culpa dela. Simplesmente o copo caiu, gente, derrubou, ela esbarrou, não foi culpa dela. Só que aí você consegue realmente sentir isso. É isso que ela fala aqui, você precisa sentir isso. E aí, quando a gente sente isso, a gente consegue acolher essa criança e consegue fazer um outro caminho, a gente consegue ressignificar isso. E aí, a sua necessidade de ficar repetindo essa dor até que ela seja vista acaba. Você não precisa ficar repetindo isso mais. Ela fala o seguinte, que por que que a gente tem tanta resistência em olhar para essas dores? Por quê? Porque quando a gente é criança, essas dores são tão intensas e tão fortes dentro de nós que equipara muito com uma sensação de morte. A gente acha que essas dores que a gente sente vai fazer com que a gente morra, a gente vai morrer. Então a gente acaba criando um mecanismo para nos manter vivos e seguros de dissociar isso. Então, ao invés de eu sentir essa dor, porque aí essa dor é muito forte, eu tenho a sensação de morte, eu desassocio isso e passo a não sentir mais. Não sinto. Eu vou criando, então, de novo, essa máscara dessa criança que não sente, dessa pessoa que não sente, que tá tudo bem, que eu tá tudo certo, eu tô forte, tá tudo tranquilo, não sinto nada, beleza? Enquanto, na verdade, você tá cheia de dores lá que você enfiou dentro do baú, fechou a tampa e fingiu que aquilo não acredita, não existe mais, tá? Então, quando a gente começa a fazer esse movimento desde criança de desassociar, é isso que faz com que quando você é adulta hoje, você falar para mim que você tá perdida. Aline, eu tô perdida, eu não sei o que fazer. Eu tenho uma sensação, eu tô perdida. Aí a pessoa fala, eu tô perdida, perdida. Eu não sei. Não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou, não sei o que eu sinto, não sei nada. Eu estou completamente perdida. Por que que vem essa sensação de estar completamente perdida? Porque você está totalmente desassociada da pessoa que você é. Você sentiu tantas dores lá atrás que você enfiou dentro do baú, fingiu isso, desassociou aqui e falou: não sinto nada, estou aqui, máscara e bonitinha, vivendo a vida. Até que chega um momento que isso se torna insuportável. E o que a gente está mais vendo hoje em dia é exatamente isso: as pessoas com esses tipos de crises existenciais porque não aguentam mais não sentir, certo? E aí ela fala o seguinte: como adultos, a gente precisa compreender que essas emoções dolorosas não têm o poder de nos matar. Quando a gente começa a fazer esse processo, e aí de novo eu vou voltar naquela coisa que eu falei para vocês aqui em outra live, né? Que às vezes a gente está sentindo, a gente tem um prego enfiado no nosso pé, em que todas as vezes que a gente anda e a gente anda o dia inteiro, dói. Aí eu falo para você assim, viu? Para a gente tirar esse prego daí, você vai precisar colocar o pezinho para cima, eu vou ter que desinfetar, a gente vai dar um cortinho aqui, vai tirar o prego, depois a gente vai colocar o curativo e tal para curar. Aí você fala assim, não vou fazer isso não, porque vai doer. Ah, vá. Não tá doendo, criatura. Você tá andando o dia inteiro com esse prego enfiado no pé, inflamando, virando pus. E aí você continua andando, põe o sapato,
pé dentro do sapato fechado e continua andando o dia inteiro sentindo essa dor. Você vai falar para mim que não vai tirar o prego porque vai doer. Tá entendendo? Quando a gente fala sobre um processo de autoconhecimento, que você, se você olhar para as suas dores, você vai parar de repetir essas dores hoje, vai começar a viver uma vida mais leve, mais realizada, mais feliz, vai se sentir mais amada, mais poderosa, mais capaz de viver tudo aquilo que você sonha. Você fala para mim que não vai passar por esse processo porque vai doer. Olha a minha cara. Ó, até coça o nariz. Você é uma pessoa que tem rinite, que coça o nariz? Saiba que isso aqui, ó, significa uma grande irritação sua. Hashtag fica a dica. Aqui, quando ela fala de luto, ela, de novo, ela cita isso. Precisamos, ela fala assim, ó, a chave principal para curar as feridas emocionais é a disposição para suportar o desconforto em prol da transformação. O que acontece é assim, não quero olhar porque vai doer. Gente, a dor que você sente é coisa, quando a gente acessa, é coisa de, sei lá, de minutos, às vezes de segundos. A gente acessa uma dor e na hora a gente já faz o procedimento, a intervenção para parar de sentir, aquilo é um alívio imediato, imediato. E aí você pode parar de sentir a dor desse prego embaixo do teu pé para sempre. Você alivia essa dor. Aline, resolve a minha vida inteira em uma sessão? Não. Porque você não tem um prego só, você tem um monte de prego enfiado no teu pé. Então, a cada vez que você vai no processo, a gente vai acessando uma camada. Mas eu vou te falar uma coisa: o Reaprendendo a Ser Leve, você acessa várias e várias camadas. E você consegue ferramenta para continuar acessando mais e mais camadas. Continuar no seu processo. Se capacitar para continuar no seu processo. Tá? Aí ela fala o desconforto. Que desconforto é esse? Ela fala, o desconforto pode vir de muitas formas. Então, ser incompreendida pelas pessoas da família, sentar-se com a própria dor e apenas senti-la e permitir que ela esteja ali, isso causa um desconforto. Passar por períodos de raiva e indignação, quando você começa a acordar para a realidade. Muitas vezes, gente, quando a gente começa esse processo aqui, não é uma coisa tranquilinha, não. Quando a gente começou o Elevate, né, que é a mentoria mais avançada lá, a gente começou o Elevate e aí, se começa num processo desse, a grande tendência é que vire caos. Por que que vira caos, Aline? Imagina o seguinte, que você tem um armário que você foi abrindo e enfiando coisa lá dentro e fecha. Abre, aí enfia o negócio lá dentro e fecha. Abre, fecha, e abre, guarda lá, tá? Esse armário não está conseguindo ficar mais ali. Ele está ficando insuportável. E você já chegou, já entendeu que você precisa olhar para o que tem lá dentro, tá bom? Quando a gente começa um processo desse, a gente faz assim, a gente abre o armário. A hora que a gente abre o armário, cai tudo em cima da gente, ó. Vira aquela bagunça. Você fala que você quer que a sua casa, vamos colocar uma metáfora aqui de uma casa, que a sua casa fique mais bonita, mais organizada, mais harmoniosa. Eu vou falar para você. Então você vai ter que chacoalhar o tapete, que você está escondendo sujeira lá faz anos. A hora que você pegar o tapete e fizer assim, ó, é poeira para tudo quanto é lado. Então, se você não tem coragem e não quer assumir a responsabilidade por aquilo que você vive hoje, vou te falar, não começa um processo desse. Agora, se você cansou de botar a culpa no mundo por aquilo que você vive, porque quando você coloca a culpa no mundo por aquilo que você vive, você não consegue mudar, aí você pode continuar sentado chorando pro resto da vida por aquilo que você vive, tá? Tá tudo certo, porque não vai mudar mesmo. Agora, quando você fala assim, eu não aguento mais viver isso, eu quero mudar, e você tem a coragem e a responsabilidade de assumir isso para você, eu já vou te avisar. Nós vamos chacoalhar o tapete. Vai levantar poeirão. Mas o resultado, gente,
o resultado é para o resto da vida, entende? Ou você pode escolher viver nessa sala imunda, cheia de coisa, entulhada, empoeirada, ou você pode ter a coragem de fazer a faxina e depois viver numa sala agradável que é a sua cara e muito mais feliz, entendeu? O resultado é muito melhor e é sempre muito melhor. Ela fala que, como humanos, é natural a gente evitar a dor. Mas normalmente evitar a dor é muito mais doloroso do que a dor em si. Por isso que quando a gente passa por esse processo, que a gente vai lá, por exemplo, numa sessão individual, e que a pessoa acessa uma dor de uma memória, ela acessa e ali automaticamente ela já transforma e aquilo passa. Já teve vezes de eu ajudar alunas minhas, por exemplo, no processo delas, e elas falarem, não, sozinha eu não consigo, preciso de ajuda para acessar essa dor. Ok. Aí eu vou lá e ajudo ela a acessar. A hora que termina, ela fala assim, ah, eu achei que ia ser muito mais difícil. Nossa, eu achei que ia ser uma coisa assim, meu Deus, que eu não ia conseguir. E não, você só tá hoje achando que é tão grandioso assim, tão doloroso assim, porque foi algo que você sentiu quando você era criança. Hoje não precisa ser tão doloroso assim mais. O que mais? Aí ela fala aqui, né? Como crianças, a gente precisava da aprovação externa para sobreviver. De novo, por que que eu precisava da aprovação externa para viver? Porque se o adulto que está comigo não me aprova e não me inclui na vida dele, ele vai deixar eu morrer de fome, gente. Se esse adulto me expulsar da casa dele e não gostar de mim, eu morro de fome, eu morro de frio. Eu preciso da aprovação desse adulto. Então, por isso que eu me esforço tanto para ser amado e ser querido aqui e ser visto, entende? Quando a gente entende que, como adultos, a aprovação que a gente deve encontrar é nossa, eu não preciso mais da aprovação do outro. Quem faz hoje para me sustentar sou eu. Se tem uma pessoa aqui que tem que me aprovar, sou eu, não é mais o outro. Entende? Quando a gente troca essa visão, a gente passa cada vez mais a assumir a responsabilidade pelo que é nosso e tem a coragem de enfrentar o nosso luto. Ela fala: o luto é uma expressão de autopropriedade. Ela fala que depois que a gente sente, né, quando a gente se permite sentir uma emoção difícil até o fim, vem depois uma grande sensação de alegria, de alívio, de uma sensação de limpeza, de um peso sendo tirado, uma sensação de frescor e de renovação. Todas as emoções difíceis nos oferecem essa transformação. Ai, ai. É muito libertador, gente. É, é uma transformação que por isso que eu brinco sempre assim. Se você começar esse processo, eu falo, se prepara, porque é um caminho que não tem volta. Nunca mais você vai querer parar. Você vai querer continuar para sempre. E quanto mais você acessar, mais você vai transformar, mais você vai querer acessar de novo e você vai continuar nesse caminho, enfim, eternamente. Porque eu falo para as meninas assim, quando a gente começa aprendendo a ser leve, na primeira aula eu falo para elas assim, a gente vai começar esse processo aqui. E nós vamos dar um salto gigantesco. Eu tenho depoimento, vou colocar para vocês. Fala, nossa, 1 hora e meia de aula do Reaprendendo a Ser Leve equivale a 5 sessões de terapia. Porque realmente você dá um salto muito grande e muito rápido, tá? Mas o que eu gosto de deixar claro para elas é o seguinte: não termina aqui. Agora você tem a ferramenta e tem a capacidade de você encontrar as informações que tem aí e fazer a transformação delas. Você não vai parar enquanto não chegar onde você quer chegar. Onde eu quero chegar, Aline? Não sei, se vai definir você. Logo no começo do Reaprendendo a Ser Leve, a gente faz um diagnóstico ali, vê como que está a nossa vida no momento, e a gente já começa a pensar o que que eu quero viver, o que que eu quero, como que eu quero que seja a minha vida, né? E aí eu faço esse combinado com elas. Ok, a gente vai começar o processo aqui, a gente já vai adiantar um tanto, mas não pare enquanto você não chegar nessa vida que você quer ter. Qual é essa vida?
Aí eu te pergunto, qual é a vida que você quer ter? Às vezes nem isso você sabe me responder. Quando você não sabe responder algo em até 6 segundos, você não sabe. Então, se eu perguntar para você, qual é a vida que você quer ter? E começar a tocar grilos na sua cabeça, e você demorar mais de 6 segundos, significa que você não sabe. E se você não sabe o que você quer, você está caminhando para onde? Às vezes você não chega onde você quer, que você fala assim, eu não consegui chegar onde eu queria. Eu pergunto, mas aonde você queria chegar? Você nem sabe onde é. Então, como é que você vai chegar nesse lugar? Ô, gente, acorda! Vamos, gente, vamos! Vou terminar aqui com, de novo, né? Como sempre, vou terminar aqui lendo um pedaço, tá? Da finalização do capítulo sobre luto. Pare de fazer do alívio da dor o seu principal objetivo. Pare de se obrigar a estar pronta. Aqui ela fala o seguinte: ela fala de pessoas que têm a necessidade de se anestesiar. Então, ao invés de eu encarar a minha dor e olhar para isso e ir para cima dela, né, para encarar ela e assumir a responsabilidade por ela e coragem de viver o luto, eu tenho uma dor, o que que eu faço? Eu fico buscando o alívio dela. E aí eu estou sempre na balada, eu uso drogas, eu encho a cara, eu preciso beber todos os dias, eu me empanturro de comida, eu faço tudo para querer aliviar, ter esse alívio imediato da dor, tá? Então ela fala, para de fazer essa tentativa desse alívio da dor o seu principal objetivo. Pare de se obrigar a estar pronta, porque também é essa coisa também que a sociedade nos obriga, né? Porque a gente não pode sentir, não pode nada, então a gente tem que sempre estar pronta, disposta e é isso. Comece a ver a ferida, essas dores que você tem, como um portal para o seu verdadeiro poder. Quanto mais você cura a sua ferida, as suas dores, mais você pode incorporar conscientemente a sua própria natureza divina. É como se o processo de cura limpasse todos os detritos limitantes que acumulamos em nossas famílias e em nossa cultura. E quando limpamos, há mais espaço para guardar a energia de nossa verdadeira essência e incorporar nossa identidade como seres divinos, capazes de apresentar novas ideias e soluções para o mundo, que está em uma fase de grande transição. Esse livro foi escrito em 2022 e ela fala sobre a transição do mundo que a gente está vivendo cada vez mais acelerado. Embora esse trabalho de cura das feridas geracionais seja desafiador, insuportável e solitário às vezes, é um privilégio estar consciente o suficiente para fazê-lo. Muitos ancestrais nossos esconderam a sua dor, e isso os incapacitou de muitas maneiras. Agora somos abençoadas com a consciência e as ferramentas para curar nossas feridas. Aqui, gente, olha só, ela fala o seguinte, né? Incorporar nossa identidade como seres divinos capazes de apresentar novas ideias e soluções para o mundo. Se você é uma pessoa que está aí buscando trabalhar no digital ou então fazer mais dinheiro, pega essa dica, tá? Você está aí querendo falar assim, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero, mas eu não saio do lugar, Aline, eu tô travada. Aline, eu tô travada. Eu quero fazer dinheiro, sair do digital. Aí você começa a estudar sobre isso, sobre produtos digitais e sobre como ganhar mais dinheiro. Você pega os caras do marketing lá, dessas coisas de negócio, ele fala assim: crie uma nova solução para um problema. Você pega um problema e cria uma solução incrível para esse problema. Aqui ela está falando o seguinte: que quanto mais você conhece a si mesma, quanto mais você trabalha as suas questões, mais você abre espaço para você então ter esse poder interno, inclusive de criar novas soluções para o mundo. Quando você cria uma solução nova e inédita para o mundo, algo que ninguém fez, você cria um valor imenso e aí o dinheiro vem. O dinheiro é consequência do seu servir. Se você não está servindo a ninguém, você quer dinheiro do quê?
E aí a gente pode falar sobre dinheiro, que a grande maioria a questão é essa. Financeira, financeira, financeiro. Eu vou voltar para o mesmo lugar com vocês. Primeiro a gente precisa olhar dentro de você, o que que tem aí dentro, que não está permitindo espaço, inclusive para receber dinheiro. Porque se você não sabe receber nenhum elogio, como é que você vai receber dinheiro? Certo, pessoal? Demoramos 10 minutinhos a mais dessa vez, mas porque fizemos estudo dos dois capítulos. E na próxima sexta-feira, então, vamos finalizar o nosso estudo do livro O Poder Feminino. De novo, apaixonada por esse livro, estou muito feliz em estar estudando ele com vocês. Espero que esteja realmente agregando. Se você teve algum insight legal hoje, escreve, comenta aqui na live, que eu vou subir a live no Instagram, tá? Vou subir também o vídeo aqui no YouTube. Então, comenta o que que foi, o que que você, o que que mais te tocou, se de repente você teve um insight aí que você falou, caramba, agora eu entendi que eu preciso olhar para tal coisa, ou sei lá, não sei, se te agregou de alguma forma. Vai ser um prazer te ouvir. Espero realmente que esteja sendo, que esteja te servindo de alguma forma, todos esses estudos que estamos fazendo. Ok? Muito obrigado pela presença de todos. Um ótimo dia, um beijo. E terça-feira que vem começa a turma do Reaprendendo a Ser Leve, turma 7. Se você ainda não se inscreveu, manda mensagem por direct ou comenta aqui que eu vou te chamar para te passar as informações. É um ano de acesso. Todos os meses a gente tem encontro ao vivo para eu responder diretamente as questões de vocês. Você recebe material físico para você poder fazer todo o processo. São 10 módulos, mas eu vou entregar todos ao vivo. Vamos ter mais dois módulos extras, talvez três. Eu estou pensando se eu vou ter ainda o terceiro módulo extra. Tem aulas extras durante o ano. É realmente uma comunidade de mulheres que pensam, eu falo que é uma comunidade de mulheres pensantes, que são as plenas. Quando você passa pelo processo, você se torna plena, você acessa essa sua versão plena, maravilhosa, e que te traz realmente uma vida mais leve. Ok? Um beijo, fiquem com Deus, um ótimo dia e vamos nos falando. Tchau, tchau.